Fala galera, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 137 da prova do Enem 2017, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa aqui é uma questão de logaritmo. E essa questão eu já tinha resolvido aqui no canal, mas eu dei uma olhada agora na resolução, eu não gostei do jeito que estava resolvido. Tava lá, o vídeo era de 2018, eu tinha aplicado uma propriedade de logaritmo que era correta, mas não era a melhor para se aplicar naquele momento. Então eu resolvi fazer uma regravação aqui. Vamos lá então revisar o que a gente tem para revisar aqui nessa questão de logaritmo, que é uma questão considerada difícil no TRI do Enem. Vamos lá, ó. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$5.000. Então a pessoa não tinha dinheiro, queria viajar e foi pedir emprestado para o banco esse valor aqui. Daí ela vai ter que pagar as prestações depois, né? Pagar todo mês o valorzinho para devolver para o banco esses R$5.000. Então, e ela dispõe de, no máximo, R$400 mensais. Aqui já tem informação para a gente colocar na nossa resolução. Esse valor que ela dispõe para pagar todo mês é a prestação, é quanto ela quer pagar de prestação por mês para devolver o dinheiro para o banco. E a gente vai ver, ó, que prestação é dado pela letra P. Então, olha só, se é no máximo R$400, então a gente tem que a prestação P tem que ser menor do que 400, porque é no máximo 400. E pode ser igual a 400, galera? Pode, né? Porque no máximo 400 é um intervalo fechado. Eu estou querendo, ó, pagar no máximo aquele 400, então é menor ou igual a 400. Então essa parte aqui do enunciado foi traduzido para a matemática aqui. Prestação que nós vamos pagar todo mês tem que ser no máximo R$400, menor ou igual. Beleza, então para esse valor de empréstimo de R$5.000, o valor da prestação, P, é calculado em função do número de prestações, N, segundo essa fórmula aqui. Então essa fórmula mágica, ela nos dá quanto nós temos que pagar de prestação se nós quisermos pagar, por exemplo, em 10 vezes. Se eu quisesse pagar em 10 vezes, eu coloco 10 aqui no lugar de N e aqui também. E com 10 aqui eu efetuo esses cálculos lá na calculadora científica e o resultado vai me dar a prestação que eu tenho que pagar todo mês. Beleza. Daí ele fala aqui, ó, se necessário, utilize alguns desses valores. Então vamos pegar esses valores dados, ó, e colocar aqui no cantinho já para organizar a nossa resolução, caso a gente precise utilizar esses valores, que normalmente numa questão de logaritmo a gente usa os valores dados. Nem sempre e nem todos, mas na maioria das vezes usa. Então ele diz o seguinte, ó, utilize isso aqui como aproximação para log de 1,013. Então vamos escrever aqui, ó, o log de 1,013 é para ser aproximado a 0,005. Então, olha aqui, ó, esse valor informado aqui, que está no português, até esse ponto e vírgula, eu escrevi aqui. Depois ele diz para nós usarmos esse valor como aproximação para log de 400. Então, vou botar aqui, ó, log de 400 é para usar esse valor aqui, 2,602. E por último, usar esse valor como aproximação de log de 335. Beleza, então já anotei ali as informações, vamos continuar lendo o enunciado. De acordo com essa fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa, o limite é esse aqui, ó. Então a questão está querendo que a gente descubra qual a quantidade de parcelas que nós devemos acordar com o banco, né? Eu vou chegar para o banco e vou falar, ó, eu vou te pagar em 30 parcelas. Por quê? Porque com 30 parcelas a prestação vai dar menos de 400 e eu só tenho 400 para pagar. Ah, mas não dá para fazer em 10 parcelas? Não, em 10 parcelas vai comprometer o meu orçamento. Então é isso que a gente tem que dizer. Qual a quantidade de parcelas que a gente precisa para isso aqui acontecer? Então nós vamos pegar essa desigualdade aqui, ó, essa inequação, e vamos aplicar essa fórmula aqui, ó, e ver quando que essa fórmula
que nos dá o valor da prestação, é menor ou igual a 400. Galera, isso aqui, ó, é o cerne da nossa questão. Quem conseguiu enxergar essa desigualdade aqui já tinha metade da questão. Então vamos lá, vamos colocar esse valor de P que foi dado aqui, ó. Vai ficar da seguinte forma. Então só substituir o P e já está aqui. Agora a gente tem que operar essa inequação, que no caso é uma inequação exponencial, galera, porque olha aqui, ó, a incógnita está no expoente, então é uma inequação exponencial. Como é que a gente vai resolver ela? Galera, o objetivo é isolar o n, então eu tenho que deixar essa inequação com um andar só. Ela tem 2 andares agora, eu tenho que fazer ela ficar com um andar só. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse bloquinho que está aqui embaixo dividindo e vou jogar para o outro lado multiplicando. É isso que eu vou fazer, daí eu vou ficar com um andar só. E ao mesmo tempo que eu jogo esse cara para lá, eu vou efetuar essa multiplicação aqui, ó. Tá vendo que esse número vezes esse tá nessa ordem, né? Mas a multiplicação, a gente pode fazer a ordem que quiser. Então vamos efetuar aqui, ó, esse cara vezes esse cara. E pessoal, dá para fazer de cabeça, hein? Vou mostrar para vocês como é que nós fazemos esse cálculo de cabeça. Aqui, ó, o 5.000, na minha cabeça eu penso que ele é 5 vezes 1.000. Então esses 3 zeros representam uma multiplicação por 1.000. E esse número aqui, ó, ele não tem 3 casas depois da vírgula? Então ele não seria o equivalente a 13 dividido por 1.000? Então eu tenho um vezes 1.000 e um dividido por 1.000 aqui. Então eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu corto esse vezes 1.000 com esse dividido por 1.000 aqui. Daí fica assim, sobra só o 13 aqui e o 5 aqui. Então fazer essa multiplicação 5.000 vezes 0,013 é a mesma coisa que fazer 5 vezes 13. E 5 vezes 13 sai de cabeça, galera. Como é que a gente faz multiplicação por 5 de cabeça? Olha aqui, ó, vou fazer no cantinho aqui, mas é pra gente pensar na nossa cabeça, ó. Eu tenho 13 vezes o 5. Para fazer de cabeça, eu transformo o 5 em 10 sobre 2, galera. Porque daí sai como uma mágica, ó. 13 vezes 10 vai dar 130, 130 dividido por 2 vai dar 65. Então pronto, fiz de cabeça, agora é só anotar ali. Essa multiplicação deu 65, então boto aqui, vezes esse cara que não tem nada para fazer, né? Porque a base é diferente desse aqui e o expoente também. E a gente só conhece a multiplicação quando as bases são iguais ou quando os expoentes são iguais. Então deixa esse cara aqui. Agora esse bloquinho eu vou jogar para lá multiplicando. Mas galera, em uma inequação isso pode ser um problema. Porque quando a gente usa o teletransporte da divisão que vira multiplicação ou da multiplicação que vira divisão em uma inequação, galera, se esse número que a gente está jogando para o outro lado for negativo, eu tenho que inverter a desigualdade. E se ele for positivo, a desigualdade fica a mesma. Então como é que eu vou saber, ó galera, esse bloquinho aqui é um número positivo ou negativo? Tem que pensar, olha só, eu tenho um número que é base 1,013 e ele está elevado a um expoente. Galera, esse expoente, que representa a quantidade de prestações, é um número inteiro. Vai ser 10, 12, 20, 30, não vai ser um número quebrado e não vai ser um número negativo. Então, quando eu tenho uma base maior do que 1, elevado num número positivo aqui assim, o resultado é maior do que 1 com certeza. Então anotei de verde aqui, ó, para quem for tirar o print no final da resolução. Sabendo que esse resultado para qualquer valor de n vai ser um número maior do que 1, quando eu pego um número maior do que 1 menos 1, vai dar um número positivo. Pô, legal, então posso pegar esse bloquinho e jogar para lá tranquilão, que a desigualdade vai permanecer a mesma, não vou inverter. Então na hora de jogar esse cara para lá, eu já vou jogar efetuando a multiplicação do 400 por cada um desses valores. Para economizar espaço, né? Já que esse cara vai vir aqui, eu vou ter que efetuar a distributiva, eu já efetuo agora na passagem. Então vai ficar, ó, 400 vezes esse cara e 400 vezes menos 1, que é menos 400. Olha como ficou bem mais enxuta a nossa inequação. Agora vamos continuar trabalhando, ó. Se o nosso objetivo é isolar o n, eu tenho que botar todas as peças que possuem n do mesmo lado. E quem não tem n, eu jogo para o outro lado. Eu posso escolher o lado que eu quiser. Eu vou escolher esse lado aqui, ó, porque tem o maior número. Então esse lado eu vou colocar todo mundo que tem n. Então eu já tenho aqui, ó,
o 400 vezes 1,013 já está aqui, então deixa ele paradinho aqui, ó. Agora eu pego esse bloquinho que ele está somando aqui, ó, e passo para lá diminuindo. Então vai ficar menos 65 vezes 1,013 elevado a n. Então eu já usei esse cara, já joguei para cá esse cara aqui. Agora esse 400 eu jogo para lá. Se ele está negativo, para cá ele vira positivo, 400. E a desigualdade? Galera, a desigualdade fica do mesmo jeito, porque a gente só usou teletransporte de soma-subtração. Daí esse teletransporte de soma e subtração nunca inverte a desigualdade. Beleza, então a gente tem esse cara aqui. Como é que eu vou unir esses dois bloquinhos aqui? Galera, a gente pode pensar o seguinte, ó, eu vou colocar em evidência o 1,013, ó, que tem igual nas duas parcelas aqui, botando em evidência, sai essa subtração aqui. Mas a gente pode pensar de uma maneira que é uma manha que eu acho bem mais legal. A gente pensa nas batatas, que é da seguinte forma, ó. Aqui eu tenho esse 1,013 elevado a n, eu digo que ele é uma batata. Então isso aqui diz que eu tenho 400 batatas menos 65 batatas. Daí a gente consegue ver, né? Galera, se eu tenho 400 batatas menos 65 batatas, quanto que dá isso? Isso vai dar 335 batatas. Só que as batatas aqui é 1,013 elevado a n. Então eu boto assim, ó. Vejam que vai dar o mesmo resultado que se eu colocasse em evidência. Só que eu fiz mais rapidamente, é um cálculo mental para acelerar os cálculos, né? Então esse lado ficou desse jeito e aqui, ó, maior ou igual a 400. Bom, o objetivo é isolar o n. Então eu tiro todo mundo que está enchendo o saco dele. Aqui, no caso, 335 está enchendo o saco. Como 335 multiplica, eu passo dividindo. E como eu passei dividindo, eu tenho que pensar na inequação, né? Porque o teletransporte da multiplicação-divisão pode inverter a desigualdade. Mas como o número que eu passei é um número positivo, né? 335 é positivo, a desigualdade permanece igual. Se ele fosse um número negativo, daí sim a desigualdade inverteria. Mas ela se manteve aqui. Chegamos nesse ponto agora. Duas coisas que a gente tem que analisar nesse ponto. Primeiro, nós achamos números 400, 335 e 1,013. Olha aqui os logs que foram dados para a gente. Galera, não são exatamente os números que a gente achou, então isso é um indício que a gente está fazendo do jeito certo. Mas o objetivo aqui ainda é isolar o n, e o n está no expoente. Galera, quando a gente chega nessa situação, que tem um número desse lado e um número desse lado, e o nosso expoente é a nossa incógnita, a gente tem que aplicar o logaritmo dos dois lados da equação. Por que eu posso aplicar o logaritmo dos dois lados da equação? Galera, da inequação, né? Estou falando de equação, mas não é inequação. Pessoal, sempre posso fazer a mesma operação matemática dos dois lados de uma equação ou de uma inequação. Então eu fiz isso, eu apliquei log dos dois lados. E qual a base do log que eu usei? É a base 10. Então eu tenho que pensar, bom, a base que eu apliquei é maior do que 1 ou menor do que 1? É maior do que 1. Ah, então a desigualdade permanece a mesma. Porque se eu tivesse colocado um log de base menor do que 1, eu tinha que inverter a desigualdade. Beleza, então? Chegamos nesse ponto. Agora a gente pode aplicar as propriedades de logaritmo. A gente sabe que quando nós temos logaritmo de uma divisão, a gente pode transformar a divisão em uma subtração. Só que vai ser uma subtração de log desse cara menos log desse cara. Então é o log de 400 menos o log de 335. Galera, muita gente confunde nessa aplicação da propriedade e acha que é log de 400 menos 335. Não, sempre pensem assim, ó, quando a gente aplica a propriedade do log, um log vai virar dois logs. Ou se nós fizéssemos ao contrário, dois logs vai virar um log. Não pode aplicar a propriedade de um log e ficar um log só. Ou de 1 vira 2, ou de 2 vira 1. Então a gente tem aqui esse resultado e olha aqui, ó, já apareceram os valorzinhos que nós temos. Então, aparentemente, nós estamos fazendo do jeito certo. Aqui desse lado a gente vai aplicar outra propriedade de logaritmo, que é a seguinte, ó. Quando nós temos aqui um expoente do logaritmando, esse expoente ele pode ser jogado lá para frente multiplicando o logaritmo. Isso é uma propriedade que o logaritmo aceita, né? Então joga o n para cá, fica n vezes log desse cara.
Agora que eu tenho isso aqui, basta eu colocar os valores que foram dados. Eu vou até trocar a canetinha aqui para chegar no final agora com a canetinha preta, né? Log de 400, 2,602. Menos o log de 335. Isso é menor ou igual, galera, n vezes, quanto que é o log de 1,013? É 0,05. Concorda comigo que esse cara, eu vou passar para o outro lado dividindo? Então eu já vou botar aqui embaixo, ó, 0,005, para economizar espaço e fazer mais rápido. Eu substituí os valores dos logs e ao mesmo tempo eu peguei esse cara que estava multiplicando, joguei para baixo, dividindo. Então vejam que aqui basta resolver essas continhas e a gente mata a questão. Vamos lá, vamos começar efetuando essa subtração aqui de cima. Eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Para fazer a subtração, eu alinho as vírgulas, né? Então vamos lá, ó. 2 menos 5 não dá para fazer, pede emprestado. O 0 não tem, pede para esse. Então esse cara empresta, vira 5. O 0 recebe, vira 10, mas empresta 1 e vira 9. E o 2 recebe, vira 12. Então aqui nós temos 12 menos 5 vai dar 7. 9 menos 2 vai dar 7, 5 menos 5 vai dar 0, bota vírgula aqui, 2 menos 2 vai dar 0. Então nós temos aqui 0,077 dividido por 0,005. E isso tem que ser menor ou igual a n. Galera, eu posso ler daqui para cá ou posso ler ao contrário também. N é maior ou igual a isso. Então posso escrever aqui, ó, n é maior ou igual a esse cara. Agora a gente efetua essa divisão. Galera, dá para fazer de cabeça essa divisão? Dá sim, olha só. Eu multiplico por 1000 em cima e embaixo, porque daí a vírgula vai morrer. Quando eu multiplicar por 1000, isso aqui vai ficar como? Ó? Vai ficar 77 em cima e 5 embaixo. E dividir por 5 sai de cabeça. Para dividir qualquer número por 5, galera, multiplica por 2 em cima e embaixo, que a divisão vai sair que nem mágica. Olha só, 77 vezes 2, de cabeça, eu faço o dobro de 70, que é 140, mais o dobro de 7, que é 14. 140 mais 14 vai dar 154. Embaixo, 5 vezes 2 vai dar 10. Então aqui, ó, eu estou fazendo tudo de cabeça, dividir por 10 é tranquilo, né? É 15,4 aqui. Então o resultado dessa divisão é 15,4, então eu posso escrever isso aqui, ó. O n, que é o número de parcelas, tem que ser maior ou igual a 15,4 para a prestação ser menor ou igual a 400. Chegamos na resposta. Agora a gente tem que pensar, olha só, qual resposta que eu vou marcar? Ou é 15 ou é 16, né? Já que a gente achou um número quebrado e o número de parcelas é um número inteiro, qual que a gente vai responder? Galera, olha só, essa resposta nos diz que para a prestação ser menor ou igual a 400, a quantidade de parcelas tem que ser maior ou igual a 15,4. Então a gente não pode pegar um número menor que 15,4 e marcar 15. Não, tem que ser maior. Então vai ser o 16. Aqui, ó, gabarito letra delta. Só mais um comentário para vocês. Eu sei que tem gente que gosta de resolver esse tipo de questão colocando um sinal de igual aqui, trabalhando com igualdade e no final pensa, no final eu vejo se é maior ou menor. Às vezes dá certo isso, mas galera, às vezes não dá. A gente perde informação quando a gente coloca um sinal de igual no lugar do menor ou igual aqui. Então é importante a gente ter o raciocínio correto, viu no máximo, transforma em menor igual. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, dá o like aí embaixo e compartilhem com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!